Bem-vindo a mais uma aula de estatística. Esta aula será subdividida em duas aulas, né? Aula 9 e aula 10. Nestas aulas trataremos de medidas de dispersão ou de variabilidade. Introdução. Qualificar os valores de uma dada variável, né, ressaltando a maior ou menor dispersão ou variabilidade entre esses valores, né, e sua medida de posição. Para isso, a estatística recorre às medidas de dispersão ou de variabilidade. Bom, são medidas de dispersão ou de variabilidade. Amplitude total, já mencionada em aulas anteriores. Variância, que é um conceito novo que será dado nesta aula. Desvio padrão, né? E coeficiente de variação. Então, essas são as principais medidas de dispersão ou de variabilidade. Bom, vamos entender o primeiro conceito. Amplitude total. A amplitude total é a diferença entre a maior e a menor, entre o maior e o menor valor observado. A amplitude total, né, tem o inconveniente de só levar em conta os dois valores extremos da série, né? Descuidando, né, do conjunto de valores intermediários, o que quase sempre, né, invalida a idoneidade do resultado. Resumindo, a amplitude total ela leva em consideração a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, se você tem aqui uma série de dados observados, né, digamos que esses dados, né, estejam em ordem crescente, então a amplitude total vai ser a diferença entre o maior e o menor dado. Então, a amplitude total, né, ou seja, essa medida de variabilidade ou dispersão, ela não leva em consideração a esses outros valores que estão entre as extremidades. Por isso, a amplitude total não é uma medida tão usada, né, por não representar ou não dar uma certa consistência ao resultado observado, né? Ou seja, por não levar em conta os dados, né, que fica entre o maior e o menor valor observado. Faz né, uso da amplitude total quando se quer determinar a amplitude da temperatura em um dia ou um ano, né? No controle de qualidade ou como uma medida de cálculo rápido, né? E quando a compreensão popular é mais importante que a exatidão ou a estabilidade dos resultados. Então, quando se busca algo, né, com mais exatidão, né, visando ter uma estabilidade maior, né, nos resultados, a amplitude total, essa medida não é tão utilizada. Mas vamos ver na prática, né, como obter a amplitude total de uma série de dados, né? A amplitude total é a diferença entre a maior e a menor, entre o maior e o menor valor observado, como dito antes, né? Então, a amplitude total, né, vai ser o x máximo menos o x mínimo. Tá? Entenda x máximo e x mínimo
da seguinte forma. Você tem uma série de dados, vou chamar aqui de x1, x2, e vamos colocar aqui reticência, até um certo xn, né? Então, vamos supor que a gente ordene esses dados em ordem crescente, né? Então, esse x1 seria o x mínimo e esse xn seria o x máximo. E, em resumo, dado uma série de dados, né, ordenando-os em ordem crescente, vai ter o x mínimo e vai ter o x máximo. Portanto, essa diferença nos daria a amplitude total. Vejamos isso no exemplo. Né? Para os valores, por exemplo, imagine que você tem aí um experimento, né, no qual foi observado esses dados, né, e ordenando-os em ordem crescente, né, fica fácil ver que este é o menor, esse é o maior, né, portanto, a diferença entre o maior e o menor é exatamente a amplitude total. Né? Então, não tem muito o que falar, né? Muito o que se fazer, né, nesse caso. Bom, nota, quando a amplitude total for zero, né, dizemos que a dispersão é nula. No caso agora, como calcular a amplitude total, né, onde temos dados agrupados, né, porém sem intervalos de classe. Por exemplo, né, você tem aqui dados agrupados, né, aqui temos a frequência dos dados, né, por exemplo, o dado 2, ele tem uma frequência de 12, ele se repete 12 vezes, né, o dado 1 se repete 6 vezes, né. Isso aqui interpreta da seguinte forma, ó, x i igual a 0, com fi igual a 2. Quer dizer o quê? Que o 0 se repete 2 vezes. O 1 vai se repetir 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante, tá? Até você chegar no último, onde o último diz que o 4 se repete 3 vezes. Tá certo? Onde o 4 se repete 3 vezes. Nesse caso, né, observar qual é o maior e qual é o menor dado. Né? Então, naturalmente, fica fácil, então, obter a amplitude total, né, que seria, no caso, 4. Né? Eu mostrei isso aqui para vocês entenderem, né, como é que isso aqui acontece, né? O que é que significa x igual a 3 e f de igual a 7, né? Dizer que esse dado 3 ele se repete 7 vezes. Bom, vamos ver agora como calcular a amplitude total, né, com dados agrupados, só que agora com intervalos de classe. Neste caso, a amplitude total é a diferença entre o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe. Vamos ver isso através de exemplos. Né? Vejamos esse exemplo, acho que esse exemplo até foi tratado em outras aulas, abordando outros conteúdos. O fato é que você tem as estaturas, né? Então, temos uma pessoa que tem... Perdão, uma não, né? Temos 4 pessoas que têm estatura entre 1,50 e 1,54. Lembrando que ela pode ter 1,50, mas não pode ter exatamente 1,54. É maior ou igual a 1,50 e menor do que 1,54. 9 pessoas têm estatura maior ou igual a 1,54 e menor do que 1,58. O fato é que a amplitude total vai ser o limite superior da última classe. Aqui está a última classe e aqui está a primeira classe. Então, você vai pegar o limite superior da última e o limite inferior da primeira. Então, o limite superior da última seria esse aqui, no caso. E o limite inferior da primeira seria este aqui, no caso. Então, a amplitude, na verdade, vai ser essa diferença, que, por sua vez, é 24. Né? Então, não tem muito mistério. Né? Bom, vamos agora estudar um novo conceito, né? Que é o conceito de
variância e desvio padrão. Tá? A variância e o desvio padrão levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo. A amplitude total, conforme a gente viu antes, se você tem aqui 100 dados, vamos colocar aqui, supor que tem 100 dados, ok? Ele leva isso em consideração, supor que tem 100 dados ordenados em ordem crescente, né? Isso vai levar em consideração o primeiro menor e o maior dado. Os demais dados ele não levam em consideração. Já a variância e o desvio padrão, né, levam em consideração a totalidade dos valores da variável em estudo, ou seja, todos os dados são levados em consideração para se obter a variância ou o desvio padrão. O que faz delas, né, índices de variabilidade bastante estáveis e, por isso, né, os mais geralmente empregados, ou seja, são os mais utilizados. E, de fato, né, os concurseiros aí que o digam, né, normalmente são assuntos que somos abordados em concursos públicos, né, os conceitos de variância e desvio padrão, média, enfim. Bom, a variância baseia-se nos desvios em torno da média aritmética. Porém, determinando a média aritmética, determinando a média aritmética dos quadrados dos desvios. Vamos representar a variância por esse símbolozinho, ó. Esse é o quadrado. Não confunda aqui uma coisa, tá? A gente sabe que em matemática, né, que, por exemplo, que se x ao quadrado é 4, implica que x é mais ou menos 2, né? Você transforma esse 2 na raiz quadrada, no segundo membro, aquela coisa toda. Muito cuidado com essa questão aqui, ó. Aqui, o s quadrado é um símbolo, né? A gente vai simbolizar a variância por s quadrado. Ao invés de simbolizar simplesmente por S, ou por A, ou por V, a simbologia empregada para denotar a variância é S quadrado. E já avisou o padrão, a gente vai usar o S ou o sigma, que é uma letra grega. Então, cuidado para não querer passar o quadrado e achar o S aqui, tá? O S quadrado é que representa variância. Tá bom? Então é isso. Bom, e a variância, conforme foi visto aqui nesse tópico 2, é o quê? É a média aritmética dos quadrados desvios. Gente, se você tem aqui x1, x2, xi, até um certo xn, se você tem n dados, certo? Olha, esses dados são representados por xi, para cada i, né? Eu tenho um dado, se o i for 1, eu tenho o primeiro dado, se o i for 2, eu tenho o segundo dado, e assim por diante. O fato é que esses n dados, ele vai ter uma média aritmética. Quem é? É a soma de todos dividido por n. Então, a gente denota isso por x barra. O desvio de cada dado é você pegar o primeiro dado e subtrair da média aritmética. O desvio do segundo dado é ele menos a sua média aritmética. O desvio do terceiro dado vai ser ele menos a média aritmética dos dados, né? A média aritmética é dos dados. E assim por diante, tá? E assim por diante. Até o último dado. Então, pegar todos, somar, né, todos esses desvios, somatório, que a gente já está acostumado com esse símbolo agora, né? Esse é o símbolo de somatório. O somatório de todos esses desvios ao quadrado, né? Como vai ter aqui, ó? Para cada dado eu vou ter esse resultado, então eu vou continuar com N dados. Então, quando você pegar esse somatório dos desvios ao quadrado dividido por N, isso vai dar exatamente a média aritmética do quadrado dos desvios. Tá certo? Por definição, isso é variância.
Tá bom? Por definição, isso é variância. Então é isso.